louco! Exatamente isso, audiência mais bonita do Brasil. Hoje o Zona Neutra vai subir um patamar ali, um degrau na estante, nas prateleiras dos Power Rankings dos programas brasileiros sobre NFL. Sabe por quê, Neymar? Não sei, Zuma, por quê? Exatamente. Teremos aqui conosco um pilar, um baluarte da NFL no Brasil, Paulo Antunes. Exatamente. Cara, muito bom estar contigo aqui, Paulo Antunes. Já adiantei aqui no pré-programa, né, cara? Eu sou muito fã de você, o Neymar também é, o Montanha também é, e eu tenho certeza que a nossa audiência aí, a audiência mais bonita do Brasil, também é muito fã do Paulo Antunes, então seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer todo meu. Obrigado. Bela latida aí, Neymar. Né? Gostei do tema do jogo também. Excelente, vocês foram muito bem. Prazer estar aqui com vocês e com a sua audiência. Muito obrigado. Montanha, seja muito bem-vindo. Beleza, galera, tudo certo? Como é que estamos? Que prazer inenarrável estar por aqui hoje. Muito bom. Neymar, seja muito bem-vindo. Eu tô com um pouco de receio. Opa, receio por quê? Uma semana eu tomo uma tequila com o Marshall Lynch. Na sequência, conversamos com o Godel. Agora, estamos aqui com o Paulo Antunes. O que me resta dessa vida? Eu tô fechando o bingo muito rápido, Montanha. O que tá acontecendo, cara? Salve, galera. Como é que tá, meu pessoal? Vamos até fazer essa atualização pro Paulo Antunes, né? Paulo, semana passada nós estávamos lá no jogo em São Paulo e na quinta-feira nós fizemos um evento pra galera que curte o Zona Neutra no Posto 6. E a gente reservou o Posto 6 antes do Chargers. E depois o Chargers... que legal. E a gente acabou com os locais reservados dentro da festa do Chargers. E o Marshall Lynch estava lá, o Neymar é muito fã do Marshall Lynch, dos Seahawks, e então ele tomou uma tequila com o Marshall Lynch, e depois o Godel apareceu, cara, e a gente conversou com o Godel, ele foi no meio da nossa galera, tirou foto lá com o pessoal, foi um evento bem interessante. De fato, né, Marshall Lynch numa semana, Godel, e depois o Paulo Antunes, a cartela do bingo vai fechando, exatamente. Você sabe que uns anos atrás a gente estava fazendo Super Bowl em Miami, foi acho que 2019, se eu não me engano, temporada de 2019. E o Marshall Lynch tinha acho que uma casa da Budweiser, alguma coisa assim, e o Marshall Lynch estava lá e o Fernando Nardini da ESPN também, né? Eu não tava, eu tava fazendo outra coisa, outra cobertura, tava em outro lugar na cidade lá, mas o Marshall deu uma entrevista longa pro Fernando, né? Ele já tinha tomado um pouquinho, ele já tinha tomado talvez algumas tequilas, né? E aí ele falou que o que ele mais gosta no Brasil, né? Muito safado aí o Marshall Lynch. Bunda! Ele falou. Marshall. Paulo, uma coisa que a gente percebeu é que vergonha ele não tem. Ele tava no meio da festa do Chargers, um monte de fã do Chargers, e ele metendo aqui, ó, fuck the Chargers! Fuck the Chargers! Meu Deus! E o Roger Goodell também, muito gente boa, né, cara? Muito simples. Eu entrevistei ele no ano passado também, entrevistei antes do jogo, né? E ele é muito leve, ele é muito de boa, né? Muito simples. Ele tava também servindo cervejas antes de, acho que no posto 6, na festa dos Chiefs, Então, mostra o quão conectada a NFL está com o público brasileiro. É muito legal de ver isso. Parece que ele sabe o que tá fazendo, esse tal comissário da NFL, né? Sem dúvida. E tem um ponto, Paulo, que na hora eu não me toquei, mas alguém comentou comigo logo depois. O Godel apareceu lá na festa, era, por exemplo, 8h30, quase começando o kickoff, né? E alguém falou, cara, o comissário da NFL está aqui no posto 6 no Brasil e não está lá nos Estados Unidos na abertura da temporada. E aí você vê o tamanho da importância que a NFL está dando pro Brasil. Não, sem sombra de dúvida, né? E também no ano passado ele estava em São Paulo, né? Pros Packers e pros Eagles. Então, é um novo mercado, é um mercado muito, muito importante para a NFL e a gente sente isso quando a gente conversa, né, com os representantes da liga. E foram 2 jogos realmente maravilhosos, não só em campo, mas tudo em volta do campo, em volta do jogo. O Roger Goodell falou que essa experiência foi ainda melhor que a experiência do ano passado, que tiveram que endereçar pequenos detalhes, né, logísticos, e isso aconteceu. E eu acho, sinceramente, que a NFL sai com gosto muito doce na boca depois desse segundo jogo.
A nossa expectativa para o ano que vem, como torcedor, né? São 2 jogos no Brasil, se tudo der certo, dedos cruzados aqui, seria maravilhoso. Justo. Paulo, cara, você é um cara conhecido por vários bordões, tá? Falamos aqui do Temos um Choco, da Latida, né? Do vídeo de Sarasota que leva ao Temos um Choco. Mas o ponto é o seguinte, nós aqui do Zona Neutra também temos um bordão. A gente começa os nossos programas sempre falando que é futebol americano sem complicação, de torcedor para torcedor. Então a ideia é um bate-papo leve e trazer o futebol americano de uma forma menos complicada, mas não traduzida, sabe? É uma forma como se a gente fosse, de fato, sentar no bar e bater um papo do futebol americano. E com isso, a gente tem uma parte da nossa audiência que é muito nova, é recente, com 1 ano, 2 anos de futebol americano. E embora toda essa galera te conheça, talvez eles não conheçam um pouquinho da tua história, cara. Como começou a história do Paulo Antunes, morando lá nos Estados Unidos, contato com o futebol americano, os esportes americanos, que te levou a ser o cara que você é hoje. Que morria de medo de um Ed te quebrar no meio quando tu ia chutar uma bola no college, que acompanhou a carreira do Peyton Manning desde o college até a NFL e aí por diante. Eu tive uma experiência que eu levei uma pancada, ainda bem que tava chovendo, cara, porque teve um jogo, acho que eu tava no meu 2º ano no high school, em 1995, que o cara veio com tudo no chute, ele foi diretamente na minha panturrilha, assim, no pé de apoio. Graças a Deus estava bem molhado, eu saí voando e deu tudo certo. Mas eu não tinha muito medo, não, de levar paulada. Geralmente não levava, né? Era kicker. E aí, quando eu joguei de recebedor, aí eu fiquei com um pouquinho mais de medo, né? Aí eu agarrava a bola já caindo, agarrava a bola, saía pela lateral. Paulo Antunes Time Rocket. Quando era quase isso, quando era passe no meio que agarrava já, me protegendo, esperando o safety chegar. Aí eu olhava, o safety estava 10 jardas de mim, né? O quarterback olhava para mim, pô, Paulo, podia ter corrido, né? Me proteger, cara. Prezo minha saúde. Mas, enfim, cara, para mim, eu me mudei para os Estados Unidos com 7 anos de idade, né? Com a família. Então, eu fui criado aqui nos Estados Unidos. Então, quando você é criado num país, né, do futebol americano, você acaba aprendendo o jogo. Lembro a primeira vez que eu vi um jogo foi no Super Bowl 20, eu não entendi absolutamente nada, achei horrível. E aí, no ano seguinte, eu já, brincando com os meninos lá do bairro, né? A gente já aprendeu o jogo, eu tive facilidade para agarrar a bola e eu gostava muito de jogar. E aí também, eu sou fanático por todos os esportes, né, americanos, né? Então, eu tinha meu time de beisebol, que era o Red Sox, tinha meu time de basquete, que era o Boston Celtics, né? Meu pai fez a residência dele em Boston antes de eu nascer, então ele gostava desses 2 times, eu comecei a gostar, e aí fui criado na Flórida, então aí eu comecei a gostar do Miami Dolphins, né? Da Marinha. Pegou os 2 times de New England, pegou o Patriots, cara. Mas, cara, os Patriots, cara, nunca passavam na televisão, era um time bem, bem fraco naquela época. E eu tinha a chance de ver o Damarino todo fim de semana, né? Então, assim, o time era sempre mediano, às vezes ia para pós-temporada, vencia um jogo nos playoffs, então tinha um pouquinho de emoção, né, de ver. Tinha o sonho de ver o título, né? Eu tinha esse sonho quando eu era moleque, né? Porque eu não entendia tão bem o jogo, né? Entendeu? Mas era bem gostoso de ver e eu acho que foi uma formação importante para eu poder me tornar comentarista de futebol americano, essa paixão que eu tinha pelo Miami Dolphins. Cara, você é jornalista, né, Paulo? Então, você fez a formação já pensando em trabalhar com esportes, cara? Você foi para a faculdade pensando em, cara, eu vou fazer isso aqui da minha vida? É engraçado, porque inicialmente eu fui estudar na Universidade da Flórida, né? Eu ganhei até uma bolsa de estudos parcial para estudar lá. Tentei ser kicker lá, mas fiz só um trial lá, não estava dedicado do jeito que era para estar, né? Para realmente entrar no time. E aí eu fui cortado, eu fiquei 2 anos lá, cara, não gostei muito da Universidade da Flórida. Eu fazia a minha especialidade lá, o meu major era Business Management, né? Gerenciamento aí de empresas, administração. E aí eu vi que aquilo não era para mim, velho. E aí eu fui um verão para Boston
para fazer alguns cursos na Emerson College, com a intenção até de voltar para a Universidade da Flórida, né? Porque é muito comum nos Estados Unidos você fazer cursos em outras faculdades durante o verão para pegar créditos para sua faculdade. Não necessariamente você está fazendo esses cursos que você vai sair da sua universidade. Mas eu decidi sair, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou ficar aqui em Boston, eu vou jogar no time de basquete da Emerson College e eu vou mudar o meu major aí para broadcasting, né? Broadcast journalism, né? Jornalismo aí de televisão. E aí eu decidi mudar, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Eu pensei, talvez, um dia em fazer alguma coisa com entretenimento, né? Quando eu comecei a fazer. E aí eu logo vi que era o esporte mesmo que me chamava, né? Então, eu tinha um sonho muito distante quando eu era moleque de ser o narrador dos jogos do Boston Red Sox, né? Eu acho que esse sonho não vai se tornar realidade. Mas o que eu faço hoje é muito gratificante, né? Poder trabalhar com o esporte que eu tanto gosto. Certamente, cara, certamente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é que está sendo para você hoje essa exposição como comentarista, mas num país em que a NFL está continuando. Mas essa eu vou deixar mais para frente. Pode falar, Apesar Neymar. que é bom saber esse sonho, né? Há 10 anos atrás a NFL era quase insignificante aqui. Eu lembro no Super Bowl de Patriots e Giants que a gente não tinha acesso ao Game Pass na época, a gente rodou bar por bar em Blumenau, é a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, e a gente não achou onde assistir o Super Bowl, Paulo. Estamos falando coisa de, não é 10, coisa de 15 anos atrás. Talvez daqui a mais 15, o beisebol também já seja gigante aqui. A gente vai indicar o Paulo Antunes, pelo amor de Deus, vamos fazer uma corrente para ele ser o narrador. Eu comentei beisebol na ESPN, né, até 2017, né? Então foram 12 temporadas comentando beisebol também. Então, assim, não fui comentarista ou narrador dos Red Sox, mas pelo menos eu tive o prazer de comentar uma série mundial que eles ganharam, né? Lá em duas, na verdade, 2007 e 2013. Então foi muito legal. Então tu tavas naquela que tava tomando 3-0 do Yankees, com o mundo acabando no quarto jogo? Aquela foi 2004. Aquela foi 2004. Tá. Ainda não tinha entrado na ESPN. Mas aquela virada, putz, cara, aquilo Diferente foi uma das... Dolphins, o Red Sox deu muita felicidade. Aquela virada foi uma das coisas mais lindas da minha vida. Graças a Deus que aconteceu. Esse ano os Red Sox estão jogando mal nesse momento, né? Todo mundo machucado, muito desapontado, porque tinha tudo para ser Yankees e Red Sox de novo nos playoffs, na primeira fase. Eu acho que ainda é possível, mas eu acho que se acontecer os 3 jogos, né? Porque é uma série melhor de 3, né? Então quem vencer 2 primeiros... Os jogos aconteceriam em Nova York, então não tô confiante nesse momento com os Red Sox, eles estão me irritando profundamente. Aí a única coisa que eu peço é não perca para o New York Yankees na pós-temporada. Os Celtics já perderam para o New York Knicks, foi uma coisa horrível na minha vida. Ter que aguentar os Yankees vencendo os Red Sox seria uma coisa péssima. Agora, se jogar contra os Yankees e vencer, aí eu não preciso nem ver mais nenhum jogo nos playoffs. Mas vai perder na próxima fase. Para mim, a minha World Series já foi. Assim, ganhou dos Yankees, para mim, que já ganhou a Série Mundial. Mesma coisa para mim. Okay? Ainda bem que o Dolphins está te dando felicidade, então, Paulo, pelo menos, né? Porque o Dolphins, Cara, deixa... os Dolphins são fantásticos. Só felicidade. Levar uma naba amanhã contra os Bills. Deixa eu amarrar um negócio aqui, cara. Porque eu também torço pro Dolphins, né? Aí há uns bons 12 anos, Paulo. E há uns 2 anos atrás, quando a gente tava começando o Zona Neutra aqui, cara, teve alguns momentos em casa que eu te critiquei muito, assim, porque tu ia lá e tu falava, pô, o Dolphins, a gente já vê que vai perder, tu fazia as tuas críticas ao time ao vivo e eu estava em casa tentando torcer pro Dolphins e vai, sabe, naquela crença. E aí, eu te peço desculpas, eu também estava tentando torcer. Não, mas cara, é onde eu vou chegar. E aí, cara, depois de 2-3 temporadas aqui cobrindo a NFL e a gente tendo que olhar todos os jogos, eu acho que eu comecei a entender um pouco mais o jogo e não tenho mais aquela paixão tão grande pelo jogo em si do Dolphins, vai virar aquele otimismo tão grande e as coisas começam a ficar um pouco mais claras e eu um pouco mais decepcionado com o time, né?
Mas, quando eu tô aqui falando do Miami Dolphins, por mais que eu não queira me exceder, de vez em quando vem um torcedor aqui que joga pra fora os seus choros. E eu queria perguntar pra ti como é que é isso, cara. Como é que é tu mensurar a paixão pelos teus times e o teu trabalho? Tu consegue dividir bem isso ou quando tu tá como torcedor, tá lá chateado mesmo? Eu acho assim que todas as reações que eu já tive com o Miami Dolphins foram totalmente normais, né? Assim, se você entendesse esse time, que é o eterno 8-8, é um time 8-8 desde 1986. Vai ter uma temporadinha de 10 vitórias, vai chegar na pós-temporada, pode até ganhar um jogo, como eu disse, nos anos 90, mas vai levar uma surra na segunda rodada, aí volta para 8-8, não consegue parar o jogo terrestre, não tem running back na época do Damarino, não tem linha ofensiva agressiva para poder correr com a bola, não tem defesa boa, né? Com o Jimmy Johnson. Do time de 80 ou do time de 2020? Ontem. Tô falando de desde sempre, né? Segunda metade dos anos 80, até 95 com Don Shula, né? Defesas bem medíocres. Sim, teve um ano lá em 90, 92, teve até times bons, mas não para competir, nunca para competir, cara. Nunca para competir pelo título, entendeu? E a mesma coisa com Jimmy Johnson, por isso perdeu 62-7 para Jacksonville, 38-3 para Denver nos playoffs, entendeu? Então, agora o torcedor é engraçado, porque o torcedor olha para aqueles times e acha que aquela era a era dourada dos Dolphins. E era um time que nunca era nem perto de ser bom o suficiente para ganhar o Super Bowl. Não era. E a incompetência continua. Eles não conseguem draftar. Eles deixam de draftar Aaron Rodgers, eles deixam de draftar Matt Ryan, eles draftam o quarterback errado em 2020. Eu tava achando que o Tua, e ele era um prospecto melhor saindo do college, que ele seria o cara, mas claramente não é o quarterback, né? O Justin Herbert é melhor que ele. Então, se não é uma coisa, é sempre alguma outra coisa com esse time. E é isso que eu falo. Por quê? Porque ninguém conhece os Dolphins melhor do que eu. Não tem como. Se você olhar nas últimas 4 décadas, não tem ninguém que vai conhecer tanto esse time, porque eu acompanho tudo desse time. Entendeu? Então, eu já sei, com a minha experiência no futebol americano, quem tem chance e quem não tem. O que é uma boa cultura e o que não é. Os Dolphins têm um GM que não sabe escolher jogador. Eles têm um treinador que não é líder. Eles têm um quarterback que nunca vai ganhar um título, porque não consegue nem ganhar um jogo no quarto período. Então eu acho que muita gente me acha cínico, mas eu acho que eu sou muito articulado e muito imparcial, na verdade, quando eu falo dos Dolphins, quando eu falo que é medonho, que é horrível. Eu acho que são palavras muito válidas, assim, para 40 anos e sem perspectiva no futuro, o que você quer que eu fale? Entendeu? Perfeito, Paulo, porque hoje, 2 anos atrás, eu estava te criticando na minha sala, mas hoje eu te entendo perfeitamente, cara, perfeitamente. Então, assim, tá tudo... Não, mas eu consigo entender também, porque o torcedor não quer ouvir ninguém falando mal do time dele, não quer, é chato, ninguém quer ouvir isso. Eu odiava também. Hoje, por exemplo, eu vejo alguém criticando os Dolphins e fala, putz, seria legal se esse cara... né? Falasse alguma coisa boa, mas no fundo eu sei que ele tá falando a verdade. O objetivo não era ficar tanto no Dolphins, Paulo, mas foi muito bom a tua entrada nisso. E eu vou te fazer uma pergunta, porque não tem ninguém melhor para fazer essa pergunta do que para você. Antes disso, eu queria dizer que o nosso programa aqui, a gente é bem parcial com relação às respostas. A gente não fica em cima do muro nunca. Tanto que às vezes eu dou umas respostas aqui que a galera vem arrebentar a gente no chat. Mas sobre o Dolphins, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Teu head coach, paradinho na sideline, com o Ray-Banzinho dele, tomando uma baita de uma surra e tranquilaço, como se ele tivesse tomado todas no dia anterior. O que tu acha dele até a semana 6, antes dele ser demitido? Talvez a semana 3, não sei. Cara, eu acho que ele não é a resposta, né? E assim, eu tô tentando não me estressar e não me deixar ser estressado por alguma coisa que não vai dar certo, com um treinador que não vai dar certo. Eu tô tentando olhar assim de fora, porque eu já sei que o desastre vai acontecer.
Então, por que que eu vou ficar lá torcendo, ficando bravo, porque aconteceu isso, aquilo, porque a linha ofensiva é ruim? Eu já sabia que ia ser ruim. Porque o treinador é X, eu já sabia que ia ser isso. Então, eu tento não ficar estressado. Mas antigamente eu ficava, né? Rasgava a camisa, papelão, entendeu? Hoje não mais. Pessoal, a audiência mais bonita do Brasil, perceba que às vezes nas minhas análises, eu ao menos estou compactuando com o Paulo, né? Quando eu coloquei o Dolphins numa situação bem complicada para esse ano, a leitura não estava tão errada. Não, de maneira alguma. Paulo, eu queria fazer uma comparação, cara. Você está hoje novamente nos Estados Unidos, está vivendo o futebol americano aí, né? Então, e você, mais do que ninguém, sabe essa evolução do torcedor brasileiro aqui no Brasil durante esses 10, 15 anos que você está ali à frente da ESPN. E, cara, compara um pouquinho pra gente como é que é o torcedor americano, como é que o torcedor americano consome futebol americano e quais as diferenças do jeito que o brasileiro consome futebol americano. Eu acho que isso é legal, a diferença desses dois públicos. Cara, eu acho que o americano, assim, ele tem um conhecimento bem grande do futebol americano, porque ele acompanha como se fosse o futebol no Brasil, né? Assim, a gente sabe que o fã de futebol no Brasil, ele tem um bom conhecimento do futebol, né? Muitos já jogaram, então muitos já foram treinados no nível de middle school e depois high school, alguns jogaram no college, né? Então você tem uma interação aqui nos Estados Unidos com muita gente que conhece o futebol americano. No Brasil também tem gente que conhece, que acompanha há muitos anos, né? Que escuta as narrações em inglês, em português, sei lá. Né? E também tem algumas ligas no Brasil e tudo mais. Só que é outra dinâmica, né? Eu acho que o brasileiro ainda não tá, ainda é um nicho. Ainda é um nicho, né? Então eu acho que em termos de conhecimento, assim, o americano fica um pouquinho em outro patamar, mas a gente tá chegando. Perfeito. Mas assim, eu digo assim, o americano, ele é apaixonado pro futebol americano da mesma forma que a gente é apaixonado pelo nosso futebol aqui, né? Como tu falou, o cara rasga a camisa, o cara compra um monte de coisa, o cara, né, do time, ele fica envolvido nessa paixão. Entretanto, tem uma diferença bem grande entre o jeito que as ligas se organizam, né? Como a NFL organiza um negócio voltado para o entretenimento e como aqui no Brasil a gente não vai falar muito dos organizadores do futebol, mas aqui eu acho que o esporte ainda acaba sendo mais uma paixão, um negócio um pouco talvez desorganizado perante do que poderia ser. Tu consegue fazer uma relação, cara, do jeito que o esporte é tratado nos Estados Unidos do jeito que o esporte é tratado no Brasil? Ai, cara, eu acho assim, é difícil comparar, porque aqui nos Estados Unidos parece que tem dinheiro crescendo nas árvores, né? Quando a gente fala dessas ligas. Então, você tem estádios perfeitos, você tem ativações antes do jogo, você tem ativações durante o jogo, é muito entretenimento, é tudo voltado para o entretenimento. Em todas as ligas, no beisebol, na NBA, na NFL. O torcedor, ele vai para o estádio, ele curte, ele é fanático, mas raramente a gente vê o fanatismo sendo levado para um outro patamar, que envolva briga, que envolva um negócio assim muito sério, como acontece no mundo do futebol, não só no Brasil, mas no mundo do futebol, e isso acontece. Então eu acho que aqui é tratado mais como entretenimento, como uma paixão, e no Brasil é tratado assim com muita paixão, mas às vezes passa do limite. Quase um pretexto, né? Exato. Não só no Brasil. De novo, não é só no Brasil, né? Isso daí também, né? A gente vê isso na América Latina, a gente vê isso na Europa, né? Então, eu acho que a cultura é um pouquinho diferente dos esportes americanos em relação ao futebol, né? E a minha última pergunta para a gente fechar esse tema é que quando a gente, por exemplo, vai ver, por exemplo, aqui no Brasil, a gente geralmente é torcedor de um time só. Então, se não é o teu time que está passando na TV na quarta-feira à noite, ou não é teu time, tu não vai ver, tu vai fazer outra coisa. Poucas pessoas gostam do futebol. Entretanto, o torcedor brasileiro de futebol americano, ele vê tudo. Ele vê o Thursday Night, ele vê o Monday Night, ele vê o Sunday Night. E aí, nos Estados Unidos, o torcedor americano também, ele vê todos os jogos? Ou tem essa questão de vou ver só o meu time e não dou bola para o jogo que está passando ali no prime time? Cara, é uma boa pergunta, assim, eu posso falar da minha experiência, né, crescendo aqui, assim, eu via os Dolphins
E aí, putz, se desse, eu assistia a um outro jogo, né? Mas aí a galera já queria televisão, né? Porque só eu na televisão lá por 3 horas, só tinha uma televisão lá em casa. Mas o importante mesmo era ver o meu time. E eu acho que é assim também com os outros torcedores. Mas assim, um Sunday night, né? Um prime time. Eu acho que aí pega mais audiência, né? Um Monday Night Football pega mais audiência, sim. Eu acho que no Brasil todo mundo quer ver todos os jogos, porque muitas vezes não tem um time, né? O cara não é fanático, doente por um time. O time dele é o Corinthians, ou São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo. E aí ele gosta do futebol americano, ele começou a torcer para X time porque ganhou o Super Bowl, porque foi o primeiro jogo que ele viu, o X Super Bowl, decidiu torcer para aquele time, mas ele não nasceu com aquele time necessariamente, né? Não é aquela coisa do futebol. Sim, tem alguns que são totalmente apaixonados, ok? Mas geralmente não é assim, e eu acho que essa é a diferença. Perfeito, perfeito. Muito obrigado por trazer essa análise pra gente. Era uma dúvida que eu sempre tinha. Eu queria entender um pouquinho do americano lá, acompanhando o futebol americano. Mas agora, Neymar, agora a gente vai indo aqui para uma parte final do nosso programa, que é sempre uma atividade que a gente faz com os nossos convidados. A gente gosta, a gente tem uma live sempre nas quintas-feiras, a gente faz uma brincadeira lá. Ela sempre muda, Paulo, mas hoje a gente vai fazer um all-time draft aqui. A gente vai pegar... All-time draft. Isso, Neymar e Paulo Antunes vão escolher os jogadores da NFL que mais impactaram na vida deles, mas assim, montando um Dream Team, montando um time vencedor, tá? E a gente vai fazer da seguinte maneira: um vai escolher 2 jogadores, depois o outro vai escolher 2, a gente vai invertendo a ordem, só que todos escolherão todas as posições. Então vai ter um time do Paulo Antunes e um time do Neymar no final. Não vale repetir jogadores. Então, se o Neymar escolhe lá o Tom Brady no começo, o Paulo Antunes vai escolher depois, não pode mais pegar o Tom Brady, vai ter que pegar um outro jogador. Beleza, Paulo? Vamos ter que montar tipo 11-11 ou wide receiver é um só, defensive? É um só por posição. Então vai ser um quarterback, um running back no começo. Depois a gente vai fazer um tight end e um wide receiver. Vocês têm ali 30 segundos aproximadamente para justificar a escolha e defender a escolha caso vocês queiram, tá? Então, vamos começar pelas escolhas de um quarterback e um running back. E começa contigo, Paulo. Começa comigo. Começa contigo. Eu vou de Tom Brady, melhor quarterback da história, acho que não precisa nem justificar. E o Barry Sanders, que também, para mim, foi o melhor running back que eu já vi. Beleza, então nós temos aqui, só deixa eu anotar. Já arrombou o Neymar, Já acabou com o Gary, né, man? Mas eu já vinha preparado para esse Tom Brady sendo o primeiro, não tem como, né? O cara não falar Tom Brady até eu até podia vir aí de Peyton Manning, aquela história toda, mas eu tenho uma resposta boa também para tentar, né? Vamos tentar. Já que os outros todos estão abaixo de Tom Brady, vamos pegar o outro único que é acima de 75% de taxa de vitórias com mais de 100 jogos. Um é o Tom Brady e o outro Patrick Mahomes. Vamos com o menino. Eu sei que ele não tá nem aos pés do Tom Brady ainda, mas se alguém tem uma chance é ele. De running back também seria Barry Sanders. Muito obrigado, seu Paulo Antunes. Mas com melhores nomes seriam Emmitt Smith e Walter Payton, né? Com valores, com número de jardas corridas maiores. Mas vou de Jim Brown, que é assim como Barry Sanders, o único que em todas as suas temporadas foi ao Pro em todos os anos. O Jim Brown só tem um pequeno diferencial. Apesar de ser uma NFL mais velha, né, Paulo? Eu não gosto muito de referenciar esses jogadores mais antigos, porque era outro jogo, outro esporte, mas ele tem 3 MVPs como running back. Ele era impressionante, né? Numa era que a galera só basicamente corria com a bola, né? Obviamente tinha suas exceções, mas era um jogo concentrado no jogo terrestre, né? Ele quebrava tackle, atropelava, muito, muito potente o Jim Brown. Talvez o melhor running back de todos os tempos. Acho que não tinha como errar entre esses 4, né, Paulo? Só não podia ir muito além disso. Vamos lá, então. Não, excelente escolha. A prioridade agora vai pro Neymar. Neymar, tu escolhe um tight end e um wide receiver. Jerry Rice, Randy Moss. Jerry Rice, Randy Moss. Desculpa, Paulo, mas às vezes eu não vou poder no que é melhor de acordo com os números. Eu vou ter que ir no Megatron! É impossível fazer uma seleção e não botar Calvin Johnson, líder em jardas no ano só. E, cara, quem viu o Megatron jogar... Eu até tava esperando tu botar Dan Marino como quarterback, tá? Eu pensei que o coração ia bater forte ali, mas realmente esse cansaço que o Miami Dolphins te fez não te permite puxar esse clubismo. Eu vou de Megatron. Mas é top 10. Eu vou de Megatron aqui como wide receiver. E em tight end, gostaria muito de Gonzalez.
líder em jardas recebidas, Tony Gonzalez. O cara tem um retrospecto de All-Pro First Team e Second Team que nenhum outro tight end tem. Mas eu vou roubar agora o teu pick, Paulo Antunes. Eu vou de Rob Gronkowski, porque nós dois adoramos o tight end que sabe bloquear. E o Gronkowski era uma máquina. E além disso, é o tight end com mais recepções para touchdown. Muito obrigado, né? Agora jogamos agora para o Paulo, um tight end wide receiver. Eu vou de Jerry Rice, né? Eu pude acompanhar a carreira, quase a carreira toda do Jerry Rice, ou 80%. E ele era realmente impressionante, cara. Era uma pantera em campo, né? Não dava pra achar o cara. O cara era tão liso, tão rápido, tão ótimo em rotas. Ele não dropava um passe. Longevidade, produção. Especialmente numa era em que os wide receivers não eram protegidos pela arbitragem, né? Então, Jerry Rice é uma coisa realmente de outro planeta. Eu lembro o Super Bowl lá de 1988, que ele teve mais do que 200 jardas naquela partida contra o Cincinnati Bengals, né, temporada de 88. Eu tinha 10 anos e eu falei assim, esse cara realmente é inacreditável. E aí o meu tight end vai ser o Tony Gonzalez, né? O Tony Gonzalez, ele começou a carreira dele, não era um grande bloqueador, mas ele foi evoluindo. E de novo, cara, muito longevo, incrivelmente produtivo. E não dropava também um passe, né? Teve seu início no basquete, né? Então ele teve a pegada de ser jogador de basquete. Cara, envergadura, tinha todas as ferramentas, Tony Gonzalez. Pra mim é o melhor tight end da história. Perfeito, perfeito. É tua vez novamente, Paulo. E a gente vai agora um tackle, tá? Ou guard e um center. Tá, eu gosto muito do Jonathan Ogden, do Baltimore Ravens, né? O cara era tipo 2 metros de altura, era mais do que 2 metros, né? Ele era gigante, era impossível dar a volta nele. É uma outra envergadura, né? O cara era uma muralha na posição de left tackle, né? Teve outros também, Walter Jones, Orlando Pace, tem um monte. Anthony Munoz era excepcional também, mas eu vou de Jonathan Ogden como meu tackle. E aí o outro era o quê? Era tackle e? Center. Eu vi um pouquinho da carreira que eu era novo também, mas a carreira do Dermontti Dawson do Pittsburgh Steelers, excelente. Mas eu acho que a carreira do Dwight Stevenson dos Dolphins também foi sensacional. Ele se aposentou em 87. E aí eu percebi que realmente ia ser difícil sem o Dwight Stevenson, e realmente foi. Afetou demais negativamente a linha ofensiva dos Dolphins. Perfeito. Então temos um jogador do Dolphins aí na... Paulo Antunes não ia conseguir deixar de fora. Muito bom. Vai lá. Não, eu fui de Dermontti Dawson. O Dwight Stevenson acho que é um plano B aí, né? Um negócio meio sentimental mesmo. Mas pode ser o Dwight Stevenson também. Pode ser, um ou outro. Então beleza. Olhem aí. Tudo que o Zuma queria era botar uma camisa do Dolphins nessa figurinha no final, né? É muita cara de pau, Zuma. Olha que rodou, encerou e botou a figurinha do Dolphins montar. É impressionante, né, cara? Ele tava decepcionado quando não veio Dan Marino já. Ele precisava achar alguém. É impressionante. Obrigado pela lembrança do Walter Jones. Seattle Seahawks, ao menos alguém foi lembrado aqui, graças a Deus. Anthony Munoz seria a minha escolha, mas eu tô tentando, Paulo, também trazer um pouco aqui da minha vivência, da minha emoção vendo jogar. E o Anthony Munoz tem 11 All-Pros, o cara é o demônio em Cincinnati, e eu vou de Joey Thomas, do Cleveland Browns, possivelmente, certamente o melhor tackle já existente na história daquela franquia. Também tem, eu acho que 6 All-Pros First Team, 2 Second Team, e o cara era uma máquina. Pena que os 10 anos aproximadamente dele em Cleveland só existia ele lá. Mas o cara era excepcional. Boa escolha. Fechou? Center? De center, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com relação a tackle. Eu acho que em termos de números, só que eu não vi um jogo do cara. Eu vi highlights. Jim Otto, que teve como center, acho que ele tem 11 anos, não, eu acho que ele tem 14 anos, 14 ao pros. Sendo uma considerado o melhor. Ele é considerado o melhor. Ignorante, ele é do first team do século e tal, etc. Eu vou no que eu vi jogar. Esse é bem recente, inclusive, né, Paulo? Nosso queridíssimo Jason Kelce. Os números do Jason Kelce são excepcionais. O Jason Kelce tem uma sequência de 144, 145 snaps seguidos, startando sem falhar. Então, como o Zuma gosta muito de dizer, disponibilidade é uma qualidade, e o Jason Kelce tinha ela com muita qualidade. Inevitavelmente, o tush-push foi planejado com a existência dele. Depois o time aprimorou de uma forma que ele não foi mais necessário. Mas Jason Kelce, além de nunca deixar ninguém passar,
Já que a gente eventualmente vai ter que chegar nesse nome, falar em Aaron Donald, né, Paulo? O Aaron Donald uma vez falou pro Jason Kelce, tipo, cara, tu não vai me deixar livre, cara? Jason Kelce, nunca. Sempre que tiver um snap, eu vou em ti. Não importa se tu vai alinhar lá no outro slot, vai alinhar entre o guard e o tackle, eu vou em ti. Enfim, esse é o Jason Kelce. Então já pode dar sequência, né, Mário? Porque é você que escolhe um edge e um defensive tackle. Cara, Edge, eu vou deixar ele pro Paulo falar o melhor da história. E eu vou com o segundo melhor da história. Eu acho que não existe nem muita discussão com relação a isso. E eu vou de Red White. Red White jogou por 2 times. Acho que ele foi mais famoso por Green Bay, né, Paulo? Não, os dois. É? Os dois. Também em Filadélfia. Foi muito bem em Filadélfia. Eu lembro mais... Eu vi mais jogos, replays e highlights dele com relação a Green Bay. Foi um cara que, esse sim, teve 14 All-Pros. Ele era fantástico. First Player All-Pro, 3 Second Team, foi Defensive Player algumas vezes, teve 3 saques num Super Bowl. Mas o principal motivo de eu estar trazendo esse cidadão, essa criança aqui, é que normalmente um edge, quando ele é muito bom, ele tem algum signature move, como o Von Miller tinha a espiral da morte dele, porque ele é muito rápido. Esse cara era um trator. Esse cara era a geladeira que o Paulo acabou de falar como tackle. Então o que ele fazia? Era muito difícil. O tackle ele não podia usar todas as táticas dele, porque ele era muito grande. E quando ele encostava no cara, ele tinha um movimento de braço que ele arremessava. Arremessar, pessoal, que eu tô dizendo, é tirar o corpo inteiro do outro ser humano do chão. Só que a gente tá falando de um tackle. Às vezes um tackle de 140, 150 quilos, ele tirava do chão. E tem um movimento que é... Esse eu tive que anotar o nome, Paulo, porque eu não ia lembrar. E o cara é... É o club, né? Isso, é o Golden Jacket. Qual que é o nome dele? Puxa, eu vou perder agora. O... Chris Carter, do Vikings, wide receiver. Tem um movimento que é muito famoso. Depois dê uma olhada, highlights da internet, onde o Chris Carter, wide receiver, vai bloquear o Red White. O Red White para na frente dele, o quarterback está a umas 8 jardas de distância, ele arremessa, ele faz esse club no wide receiver, ele arremessa o wide receiver no quarterback. Ele usa o quarterback de arma para dar o sec no quarterback. Isso é um absurdo, isso é uma coisa de um ser humano... Assim, eu adoro ver mutantes, algo que simplesmente não existe parecido, Paulo. Então, para mim, é ele. Faltou o defensive sensacional. Defensive tackle? Isso. Falei antes, não vou pular fora, né? Aaron Donald, em 10 anos tu vê os carimbinhos dele, né? Primeiro ano dele, Rookie of the Year. Segundo ano, All Pro First Team, All Pro First Team, All Pro First Team, Defensive Player of the Year, All Pro First Team, Defensive Player of the Year, All Pro First Team, Defensive Player of the Year, All Pro First Team, All Pro First Team. Beleza. Fechou, então. Paulo, um edge e um defensive tackle. O Ed vai ser o Lawrence Taylor, né? Que, revolucionou a posição. Revolucionou a posição de left tackle, né? Porque naquele momento, né, que ele entrou na liga em 82 e acabou com a liga, né? Os GMs, né, os general managers falaram assim, cara, é melhor a gente contratar bons left tackles, e forçou o left tackle a evoluir para poder bloquear jogadores como o Lawrence Taylor. Ele revolucionou o jogo, acho que essa é fácil. E aí, defensive tackle, tem vários bons, né? Eu vi alguns fantásticos, né? Joe Green, anos 70 não vi, mas ele revolucionou o jogo também, era a peça central daquela defesa do Pittsburgh Steelers. Pode ser o número 1, mas eu vi 2 que eu gostei muito. O Warren Sapp, do Tampa. Tampa teve algumas das melhores defesas da história da NFL com o Warren Sapp atacando o quarterback. Era impressionante a velocidade dele na posição dele. E também o Cortez Kennedy, que jogou no Seattle Seahawks, na época que os Seahawks jogavam na Conferência Americana. Também era uma tonelada, cara. Aquelas defesas dos Seahawks também eram bem agressivas nas trincheiras. Certo. Vou deixar a palavra contigo, Paulo, e vou pedir para você escolher um linebacker e um cornerback. Linebacker Ray Lewis e cornerback Deion Sanders, né? Eles faziam tudo no campo de futebol americano, né? O Ray Lewis intimidava o oponente, tinha todas as ferramentas, e o Deion Sanders, cara, não gostava muito de fazer tackle, né? Mas, interceptava tudo, retornava para touchdown, a marcação dele era uma coisa de outro planeta, e ainda era foi um dos melhores retornadores da história da NFL. Muito bom, Neymar. Jogamos para você agora. Em linebacker, eu gostaria muito de dizer o Ray Lewis. Até mesmo porque um número que eu não sabia que era dele, Paulo, ele é o único jogador da história com 40 saques e 30 interceptações.
Só ele. Aí, ó. Esse é um linebacker completo. Mas eu já ia dizer de qualquer forma quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. O Luke Kuechly bateu demais no meu Seahawks. Muito bom. E olha que pra mim o melhor jogador de Seahawks da história não é nem o Walter Jones, seria o meu segundo talvez, seria o Bob Wagner. Os números do Bob Wagner são impressionantes. Mas o que o Luke Kuechly bateu na gente era impressionante. Não, o melhor é o Russell Wilson. Melhor jogador da história do Eu Seattle. não queria te dizer, Paulo, que lá com o Marshall Lynch ele não tava me dando bola. Uma hora eu olhei pra ele assim de cantinho de olho e falei, é brincadeira, tá, pessoal? I hate Russell Wilson. Só porque eu sei que ele não gosta. Ele olhou pra mim, deu aquele sorrisão com os dentes de ouro. Ainda bem, ali eu ganhei o cara. A partida ali foi tequila pra todo lado, my man. Enfim, Luke Kuechly, Defensive Rookie of the Year, 5 ao Pro First Team, 2 Second Team. Enfim, Luke Kuechly era uma máquina. E a forma dele de pensar o jogo... Existe um documentário do Luke Kuechly de 1 hora, onde os companheiros falam do Luke Kuechly. E a galera fala, cara, como? Ele parece um quarterback, só que na defesa. Ele lia tudo o que ia acontecer e já avisava os caras, ó, marca, vai lá, ele vai reagir, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Aquele cara em motion, esquece, ele vai só bloquear, enfim. Era o demônio como linebacker. Como cornerback, quando o Zuma mandou, Paulo, que ia ser uma intercalação e tal, de posições, eu falei, por favor, cornerback pra mim. Deion Sanders é disparado o melhor. O resto é resto perto dele. Ai, meu Deus do céu. Eu queria dizer de Darrelle Reeves, o Reeves Island, mas em termos aí de qualidade, ele não tem um currículo nem aos pés dos outros, como, por exemplo, o próprio Deion Sanders. Eu vou ou de Rob Woodson ou de Charles Woodson, mesmo sobrenome para ambos. Ambos têm um currículo impecável, ambos têm 10 ao pros, basicamente, entre first e second team, mas eu vou com o Charles Woodson, que é de Raiders e Packers, que tem uma considerável quantidade maior de interceptações, e assim ao menos eu chego mais próximo do Deion Sanders. Muito bom, e a gente vai finalizar agora o nosso jogo com as duas últimas posições. Uma é dentro do campo, uma fora. Então, um safety, Neymar, e um head coach. Um safety e um head coach. Safety tem 2 bem claros, e eu vou de novo jogar um pouco com o coração. Eu não vou falar o nome do outro, porque eu imagino que vai ser o do Paulo. Eu vou com Troy Polamalu. Com strong safety, não fui na posição de free safety, que eu acho que também é bastante clara, mas Troy Polamalu, para quem via, foi o segundo jogador da NFL que mais me encantou em termos de jogadas, de highlights. O primeiro é o Megatron, o segundo é o Troy Polamalu. A leitura dele, a velocidade dele e assim, aquele cabelo dele é um show de pirotecnia à parte, né? O que seria da Disney World sem aqueles fogos de artifício no final, meu amigo? O Polamalu é aquela cabeleira buscando bola no chão e a cabeleira boa, é o bicho. Tá louco, derrubando aqueles monstros gigantescos da forma que o Polamalu faz, é algo inacreditável. E não preciso dizer a quantidade de All-Pro que tem também nas costas. E o head coach? Com o head coach, eu acho que seria fácil ir nas opções mais óbvias. Talvez seria o Shula, de novo, do Dolphins, que é o cara com mais vitórias. Ou então Andy Reid e Bill Belichick, que são os dois daí com quantidade de mais vitórias. Belichick é o que mais tem vitórias em playoffs. Mas eu vou para outro argumento com relação a head coach, que é percentual de vitória. E só existe na história acima de 75%. Nos últimos 100 anos. Tem alguns lá em 1920 que até mais. Mas acima de 75%, ou seja, 4 jogos ganhava só existe um. E o nome dele é Joey Madden. O nosso queridíssimo Joey Madden. E te digo mais eu dei uma olhadinha sobre o Joe Madden para não falar muita besteira aqui, até mesmo porque volta e meia eu chamo ele de Joe Maiden, que vergonha. Ainda com o Paulo Antunes, que tem sempre as dicções perfeitas. Ainda bem que eu fui ver antes de conversar com ele, Joe Madden. Se eu meto um Joe Maiden aqui, o Paulo Antunes cai para trás, derruba o cenário dele lá. Enfim, o Joe Madden. Tô falando certo, Paulo? Joe Madden. John Madden, beleza. Então, o John Madden, ele ficava fazendo gracinha durante a transmissão, abriu o turkey com a mão, ele viu um jogador saindo fumaça da cabeça, um careca saindo fumaça, raspado o cabelo, montanha, saindo fumaça da cabeça, ele falava, dá pra assar uma carne na cabeça, olha lá a quantidade de fumaça que tem. Além da sabedoria absurda que ele tinha, além das vitórias homéricas que ele teve, ele ainda era engraçadinho. Muito bom, Neymar. E agora, Paulo, se quiser falar alguma coisa... Eu vou de Ed Reed como safety. Pra mim, ele é o melhor safety que eu já vi jogar, cara. Assim, Ronnie Lott também era um jogador fantástico, mas o Ed Reed era o algoz do Tom Brady, né? O Tom Brady nas jogadas, porque tem aquela lista das jogadas que eles colocam no braço, né? Que o pessoal os quarterbacks ficam lendo, né? O playbookzinho lá daquela partida, a lista das jogadas da partida. E tinha lá escrito Ed Reed, tem que saber onde está o Ed Reed em todos os momentos, né? Tinha uma notinha lá, né? Um lembrete lá. Então,
Ed Reed era um jogador de outro planeta, cara. E aí o treinador, eu vou de Paul Brown, o treinador, porque eu tava pensando assim, o Bill Belichick fantástico também, o Bill Walsh, excepcional. O Bill Walsh vem da árvore do Paul Brown, né? Ele foi assistente do Paul Brown. O Paul Brown, ele inventou o tiro de 40 jardas, ele inventou o playbook, ele revolucionou totalmente a posição de treinador. Ele ajudou a criar a face mask, tá? Então, até patenteou isso junto com a companhia, acho que era o Riddell mesmo, entendeu? Que ele ajudou a criar a face mask, né? Então, as contribuições dele para o futebol americano foram realmente impressionantes e ele só vencia lá em Cleveland também, né? Antes da era Super Bowl, ele ganhava tudo, né? Eu falo até bastante do Paul Brown no meu curso, né? No Temos um Jogo, porque ele ajudou realmente a mudar o futebol americano. Ô Paulo, 3 coisinhas com relação a isso que tu falou. O Paul Brown, a árvore de talentos, de técnicos abaixo do Paul Brown, é tipo a humanidade abaixo do Gengis Khan, né? 1% da humanidade vem descendente do Gengis Khan, é a mesma coisa que os técnicos abaixo do Paul Brown. Segundo ponto, essa época que o Browns ganhava tudo abaixo dele, eles tiveram 6 anos consecutivos com a defesa que menos tomou ponto da NFL. Mesma coisa que sabe quem, Thiago Zumac? A Legion of Boom de Seattle, vamos! Eu tinha que mencionar. E terceiro e último ponto, pensa uma defesa como Free Safety Ed Reed e Strong Safety Paula Malo. Ai, que delícia. Muito bom, Neymar, muito bom. A gente vai postar, né? Não tem vitorioso nessas escolhas, Paulo, mas se a gente tivesse que dar um vitorioso aqui, seria você, porque o Neymar estourou 30 segundos em todas as escolhas dele, tá? Então, a vitória vai... Eu estourei também, tem que ser justo. Mas ele estourou bem mais, bem mais. Não tinha nenhuma chance de eu ganhar, cara. Nesse programa não funciona assim. Cara, a gente vai postar essas listas lá no nosso Instagram depois pra galera. Paulo, cara, era isso, velho. Foi um prazer inenarrável, literalmente, ter você aqui, cara. Pra gente é muito importante, cara, tudo que você faz pelo futebol americano, tudo que você fez pelo futebol americano. A nossa comunidade hoje aqui do Zona Neutra e do torcedor de futebol americano no Brasil, ela deve muito pra você, cara, pelo seu trabalho. Então, cara, mais uma vez, meus parabéns e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Thiago, Neymar, foi um prazer. Programa bem bacana e, putz, eu fico muito feliz aí com o carinho, né, da galera aí do futebol americano. É impressionante como vem crescendo aí no Brasil. E tem muita gente, cara, que, putz, tem seus canais no Instagram, canais no YouTube e tudo mais. E isso faz o futebol americano crescer cada vez mais, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Continue firme e forte. Obrigado, querido Paulo. Eu também quero te fazer um elogio sincero. Eu que acompanho um pouco mais de tempo a NFL, vejo desde 2002, não com tanta assiduidade. Morei nos Estados Unidos em 2005, 2006, mas comecei a assistir com mais força a partir de 2010. E o meu elogio para ti é que dentre todos os comentaristas, e passaram vários por ESPN e outros canais, e todos muito bons, todos embasados, todos com bagagem, mas dentre todos, tu foi o comentarista sempre que mais trouxe bastante lógica para o conhecimento. Então, assim, o que está acontecendo em campo e saber repetir para a audiência, trazer para um conhecimento mais comum, a maioria consegue. Conseguir ver o jogo, chamar os jogadores pelos nomes e trazer emoção, muitos conseguem, com a ajuda do narrador, geralmente. Mas a parte da lógica do jogo, de ver algo que está acontecendo e entender o que está passando na cabeça do head coach e trazer o porquê que ele está fazendo uma jogada, porque aquilo vai resultar em algo, isso é algo que tu sempre trouxe e é algo que eu sempre busquei ver os jogos onde tu comentavas. Obrigado, cara. Obrigado pelo elogio. Te agradeço muito, né? Assim, eu sempre busco me preparar o melhor possível, continuo fazendo isso. Acho que o futebol americano é um mar de coisas acontecendo e crescendo, né? Você nunca vai saber tudo do jogo, né? Porque tem novas tendências sempre. E eu busco sempre tentar ficar atualizado o máximo possível e continuar firme e forte aí na minha posição. Vamos ver se a gente vai para 20 anos de ESPN no ano que vem, vamos ver se a gente chega a 30. Certamente, cara. Gostaríamos muito de ver isso. Montanha, muito obrigado. Valeu, moçada. Valeu, muito obrigado, Paulo. Foi uma aula para nós aqui, muito divertido escutar tudo isso. Valeu, Montanha. Neymar, muito obrigado. Tamo junto, guys. Obrigado a todos. Paulo, mais uma vez, muito obrigado.
E eu quero desejar também muito obrigado a você que faz parte da audiência mais bonita do Brasil, que acompanha o Zona Neutra. É um grande prazer ter você aqui também conosco e até o próximo programa. Um grande abraço. Valeu! Galera, não podia botar o Sean McVay, desculpa.